Vamos à resolução da questão. Observe que é uma questão envolvendo erro de concordância. A solicitação é que nós assinalemos a alternativa em que não há erro de concordância. Observe que a banca não especifica o tipo de erro. Vamos logo marcar os verbos, cada verbo é uma oração, vamos marcar os verbos, porque quando aparece verbo, com certeza, há alguma coisa relacionada à concordância verbal. Então, primeiro detalhe, marcar os verbos, todos os verbos que aparecem, lembrando que o verbo deve concordar com o verbo deve concordar com o sujeito. Na hora da prova, marque todos os verbos quando aparecer questão relacionada à concordância. Observe que nós temos o verbo fazer em todas as alternativas. Em todas as alternativas, o verbo fazer indica tempo passado. Em todas as alternativas, o verbo fazer indica tempo passado. Agora lembre que o verbo sempre concorda com o sujeito e que o verbo fazer, indicando tempo passado, fica na terceira pessoa do singular, e que mesmo vale para o verbo auxiliar que o acompanha. Lembre deste detalhe. Ora, na alternativa A, eu tenho dois verbos. Fazia 2 anos que não aconteciam desastres. Observe que o verbo fazer indica tempo passado, então terceira pessoa do singular, concordância correta. Temos o verbo acontecer, pergunta-se para localizar o sujeito o que. O que acontecia? Aconteciam desastres. Observe que a palavra que desempenha a função de sujeito é desastres, ela está no plural, então verbo no plural, alternativa A já está correta. Qual será, então, o erro da alternativa B? Faz alguns anos, verbo fazer indicando tempo passado, terceira pessoa do singular correto. Pergunta ao verbo o que é que não acontece. O que não acontece é desastres. Desastres é o sujeito, desastres está no plural, então acontecer deveria estar no plural, concordando com desastres, não está no plural, então a alternativa B incorreta, porque correto seria dizer acontecem desastres. A alternativa C, verbo fazer indicando o tempo passado, fica na terceira pessoa do singular. O mesmo acontece com o verbo auxiliar que o acompanha. O que é que aconteceu? Vamos para o outro verbo. O que aconteceu foram vários. O que aconteceu foram vários. O que aconteceu foram vários desastres. O que aconteceu foram vários desastres. O que aconteceu foram vários desastres. Então o verbo está em correta concordância, porque ele deveria estar no plural, já que vários desastres também está no plural. A alternativa D, fazia algum tempo que não acontecia desastres. O que é que não acontecia? Não acontecia desastres, então desastres aconteciam. A alternativa D também está incorreta. A alternativa E, olha o que a banca faz, a banca distraiu você, né? E agora ela coloca o problema logo no primeiro verbo, porque fazer indicando tempo passado, esse verbo auxiliar que o acompanha, ele deve ficar no singular. Então o correto seria dizer deve fazer. O que é que aconteceu? Um desastre. O verbo acontecer está conjugado corretamente. Então, quando aparecer questão de concordância, em primeiro lugar, marca logo o verbo. Verifica se você tem o verbo haver, verbo fazer indicando o tempo passado, porque quando isso acontece é terceira do singular. Segundo detalhe, marca os outros verbos e verifica se os outros verbos estão concordando com o seu sujeito. Vamos à resolução de mais uma questão de concordância verbal. Por que concordância verbal? A questão me pede para assinalar a alternativa em que a lacuna não pode ser completada, por ambas as formas verbais. Então, uma questão de concordância. Já lembrei em outros vídeos que quando você vai resolver uma questão de português, né, estilo A, B, C, D, E, trabalha com a eliminação, porque a eliminação lhe dá uma grande vantagem. Observe que
é obrigatório você saber que o verbo haver, tenho repetido isso exaustivamente, verbo haver e verbo fazer, verbo haver empregado no sentido de existir ou indicando o tempo passado, obrigatoriamente ele é terceira pessoa do singular. Então, olhando as alternativas, na letra D você encontra o verbo haver. Trabalha marcando os verbos. Se aparecer o verbo haver, apareceu o verbo fazer indicando tempo passado, apareceu o verbo haver indicando tempo passado, aprende que essas formas verbais só podem ser conjugadas na terceira pessoa do singular. Isso já elimina na alternativa D, olha, uma possibilidade de concordância. Então só pode ser houvesse. Então a alternativa que eu estou procurando é a alternativa D. Olha, trabalhando por eliminação, como o caminho fica mais fácil. É obrigatório você saber que o verbo haver indicando o tempo passado, isso pode acontecer na sua prova, então você não pode ignorar, é prioridade máxima saber que o verbo haver e o verbo fazer indicando o tempo passado é terceiro do singular. Segundo passo, você já viu que a questão de concordância procura logo se tem o verbo haver ou o verbo fazer. Isso já teria eliminado todas as outras alternativas. Não adianta você brincar de teimosia, brincar de querer saber. Você tem um verbo ser na primeira alternativa. O verbo ser, quando o sujeito e o predicativo são de números diferentes, sujeito e predicativo de números diferentes, o sujeito é tudo, predicativo é incidentes, um está no singular, o outro está no plural. Quando isso acontece, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Principalmente, olha, você me diria, mas o sujeito é um pronome indefinido. Esquece. Sujeito e predicativo são de números diferentes, admite-se a concordância do singular e plural. Quando o sujeito vem colocado depois do verbo, olha, o sujeito vem colocado depois do verbo, você vai me dizer que a melhor concordância é com o mais próximo, então é com pais, então mana. Talvez você me dissesse isso, esquece. Quando você tem um sujeito composto, você pode concordar com o mais próximo ou pode fazer plural. Então, A e B estão corretas. Existe uma melhor forma, esquece, faz a questão por eliminação. Então, a banca gosta de jogar com pegadinhas. Ela colocou os casos um pouquinho mais complicados de concordância. Olha, sujeito e predicativo de números diferentes. Verbo colocado antes do sujeito. Sujeito composto formado por um e outro. Você acabaria ficando em dúvida e acabaria perdendo um tempo muito precioso resolvendo, querendo resolver, sabendo. Ali é conhecimento, legal, é muito importante você saber concordância, mas ali é conhecimento e técnica. Verbo haver empregado no sentido de existir, é obrigatório você saber, então, quando vai resolver a questão, faz por eliminação, questão de concordância, já procura se tem o verbo haver e o verbo fazer. Legal? A questão teria sido resolvida bem rapidamente. A alternativa E, você tem, olha, um sujeito, que tem um sujeito partitivo, que tem um complemento no plural. Quando isso acontece, você pode concordar com o mais próximo, não é? Mas você pode concordar também, o mais próximo era ratos, mas você poderia concordar com esse núcleo, com esse núcleo de expressão partitiva. Poderia concordar com a expressão partitiva. Então, grande número. Então, você poderia fazer singular e plural. Mais uma vez, vou repetir, você perderia um tempo precioso, quando você já poderia ter resolvido a questão simplesmente verificando que eu tenho um verbo haver, indicando tempo passado. Verbo haver indicando tempo passado só pode ser usado no singular. Alternativa correta para a questão, alternativa D. Quer dizer, uma questão que você poderia resolver em 15 segundos, você prefere resolver a questão em 2 minutos, correndo o risco de errar. Isso não é admissível para concurseiro. Técnica e conhecimento.
técnica é, se você vai fazer uma prova que é ABCDE, resolve a questão por eliminação. Vamos à resolução de mais uma questão de concordância, e a banca aqui quer que você, olha, ela me diz que as formas verbais estão adequadas, ela quer que você localize as adequadas, e ela quer que depois você assinale a alternativa que apresenta a seriação de números correta. Muita atenção, porque além do conhecimento, olha, a banca quer que você indique a seriação correta, legal? Então, primeiro vamos preencher. Então, muita atenção, porque isto também, para algumas pessoas, acaba sendo uma armadilha. Quando cheguei à classe, havia 4 colegas no sentido de existir. Então, verbo no singular, eliminada a segunda possibilidade. Eu tenho o verbo haver no sentido de existir, verbo haver no sentido de existir, terceira do singular, obrigatoriamente está eliminada, olha, a possibilidade número 4. Só que agora eu tenho o verbo existir. O verbo existir concorda normalmente com o sujeito. Quem é que deve existir? Muitas razões. Muitas razões está no plural, então a forma verbal correta é devem existir. A número 5, nós eliminamos a número 6. Por último, eu tenho o verbo fazer, olha, verbo fazer indicando tempo passado. Verbo fazer indicando tempo passado deve ser obrigatoriamente no singular. A mesma regra vale para o verbo auxiliar que acompanha. Então, a possibilidade número 8 está errada. Então, eu tenho a seriação, você numera, olha, aprende a numerar. 1, não é? 1, 3, 5, 7. Dia da prova, se aparecer uma questão semelhante, você marca e depois você seria. Então, a resposta correta, olha, é a alternativa B, é a alternativa que corresponde a esta seriação. Então, além do conhecimento do emprego de haver e fazer muita atenção, porque algumas candidatas não marcam, não marcam, querem fazer sem escrever, aprende a fazer essa prova escrevendo na prova, fazendo as marcas na prova, para que depois você não acabe se atrapalhando. Ficar só no pensamento, você pode cansar e acabar cometendo erros imperdoáveis. Vamos à resolução de mais uma questão de concordância verbal. Vou insistir em um detalhe durante todo o nosso trajeto de estudo. Quando nós falarmos que é importante, é necessário, é indispensável o conhecimento, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer também que é necessário, é indispensável o conhecimento não apenas de uma técnica, aliás, não apenas de um conteúdo, mas também o conhecimento de uma técnica de resolver prova. Resolver prova de concurso é uma arte, você precisa economizar tempo, né? Você precisa dar a você um conforto e resolver as questões com a maior rapidez, com a maior facilidade. Não vai perder tempo, né? Resolvendo questões em 15 segundos, não vai gastar 2 minutos para resolver uma questão que você resolveria em 15 segundos. Então, primeiro passo, se a questão é de concordância verbal e ele pede a indefensável, a nota que ele quer que você... Olha, às vezes a banca cria já a armadilha, já aqui na forma como ela coloca o enunciado. Se ela pedir alguma coisa diferente de correta, você já marca aqui, marca para não esquecer, marca de uma forma bem visível que a banca quer que você marque a incorreta. Indefensável é sinônimo de incorreta. Para você não perder tempo, para você resolver essa questão em 15 segundos, ao invés de gastar 2 minutos para resolver a questão, marca de cara, já marca os verbos. A tormenta, fui, dirigiu, está, haja vista, eram, custo a crer e hajam. Observe que marcando os verbos, você já encontrou a resolução da questão em 5 segundos. Você já viu que eu tenho o verbo haver no sentido de existir.
Verbo haver empregado nesse sentido de existir é terceira do singular, a alternativa incorreta já é a alternativa E. Em outro momento, eu vou dizer que aqui era outro erro, mas aqui eu vou deixar para quando eu for falar em regência. Não posso usar o verbo custar no sentido de ser difícil, seguindo o verbo infinitivo, na primeira pessoa. O correto aqui era custa-me crer, mas não vamos perder tempo aqui. Legal? Isso aqui é assunto lá para a regência. Então, verbo haver no sentido de existir, terceira do singular, já havíamos achado a incorreta. Essa questão envolvia um pouco de conhecimento teórico mais definido. Eu tenho receio e medo, que são palavras sinônimas, não é? Receio e medo sempre atormenta. Se eu concordar, inclusive, embora sejam sinônimos, eu posso, de repente, concordar com o mais próximo. Então, sempre atormentam o homem, alternativa correta. Lembre que nós temos uma mania de fazer esta forma verbal incorreta. Nós temos a mania de dizer foi eu, não é foi eu, é eu fui, então fui eu. Quem, a concordância com quem é obrigatoriamente terceira do singular, sempre que o sujeito for quem, o sujeito desse verbo é quem, terceira do singular. A violência está no homem, nenhum problema. Essa expressão haja vista, ela é preferencialmente singular, embora algumas pessoas admitam a concordância no plural, admitam hajam vista. Eu tenho todo esforço, olha, todo esforço é um sujeito no singular. Eu tenho o verbo ser. Quando eu tenho o verbo ser, é bom lembrar que quando o sujeito é singular e o predicativo é plural, esse verbo pode ficar no singular ou plural. A alternativa correta, observe que um professor de português acabaria, se não presta atenção aqui esse detalhe, um professor de português gastaria 1 minuto analisando a questão, tá certo? Você levaria 2 minutos tranquilamente para, se é que você lembraria todas as regras. Então, legal, estuda, aprende as regras, mas resolve a questão por eliminação. O importante é ser feliz, resolver a questão com rapidez para que você dê um descanso à sua mente e termine essa prova tranquilo. Até o nosso próximo encontro.